texto de Filipenses 3, 18 e 19 afirma: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por incrível que pareça, havia gente no meio do povo cristão que era até professo naquele tempo, mas a conduta era de quem não reverenciava Cristo, era de quem envergonhava o evangelho de Cristo. Paulo usa a palavra choro para aqueles que, andando com uma conduta errônea, estavam no meio dos cristãos fiéis. Havia corrupção tanto na vida como nos detalhes do respeito pela doutrina bíblica. Essas pessoas não respeitavam as Escrituras e a vida mortal era terrível. Daí o motivo de Paulo chamá-los de inimigos da cruz de Cristo. Eram os chamados judaizantes legalistas que negavam a expiação pelo sangue de Cristo e assim pregavam outro evangelho. A palavra é dura, mas resumindo, todos aqueles que se preocupam com os prazeres só da terra, aqueles que só pensam em comer e beber, aqueles que vivem contagiados pela depravação moral que avassala o mundo, estes são identificados como inimigos da cruz de Cristo. E a advertência de Paulo para os nossos dias é que tomemos cuidado na espera do nosso Deus Salvador, não com um estilo de vida semelhante a esse. Nunca podemos deixar de observar as verdades do reino de Deus a fim de sermos exatamente o contrário daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Não é possível vivermos com Cristo e ao mesmo tempo com os padrões mundanos do nosso coração. Devemos nos lembrar que inimigo da cruz é todo aquele que não carrega, que não leva a cruz de Cristo a sério na vida e na conduta diária. Paulo se preocupava muito com a realidade da cruz na vida cristã. Ele não achou ser anomalia alguma definir o seu evangelho como a mensagem da cruz, seu ministério como a pregação de Cristo crucificado, o batismo como a iniciação da sua morte e a ceia do Senhor como uma proclamação da morte do Senhor. Ele, de maneira ousada, declarou que, embora a cruz parecesse loucura ou pedra de tropeço aos que confiam em si mesmos, era de fato a própria essência da sabedoria e do poder de Deus. Tão convicto ele estava desse fato que havia deliberadamente decidido, como disse aos Coríntios, renunciar à sabedoria do mundo e, em vez dela, a nada conhecer entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado, como ele diz lá em 1 Coríntios 2. Vejam a afirmação feita no livro de John Stott, A Cruz de Cristo. A cruz é o pivô, como também o centro do pensamento do Novo Testamento. É um marco exclusivo da fé cristã, o símbolo do cristianismo e a sua estrela polar. Somos íntimos da cruz, nos identificamos com as realidades dela e não do mundo. Por isso, a nossa vida deve ser um reflexo da cruz e não de nós mesmos. Assim, jamais seremos inimigos da cruz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o meu amigo Glênio Fonseca Paranaguá, a cruz é o fórum da restauração de nossa história com a glória de Deus. Para refletirmos e vivermos, devemos nos lembrar que inimigo da cruz é todo aquele que não carrega, que não leva a cruz de Cristo a sério na vida e na conduta diária. Somos íntimos da cruz, nos identificamos com as realidades dela e não do mundo. Por isso, a nossa vida é um reflexo da cruz e não de nós mesmos. Que essa cruz faça sentido em nosso viver diário. Amém e amém.